Olá, caros alunos. Espero que estejam todos bem, né? Na última aula, nós tratamos de contrato de trabalho, vimos ali os conceitos, as características, os seus elementos e nulidades. E na aula de hoje, né, nós iremos falar, mas antes de entrar no tema da nossa aula de hoje, nós vimos ali nas fases preliminares do contrato a negociação, né? Vimos o pré-contrato, a politização, a proposta ou oferta de trabalho. Também vimos que o artigo 3 considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviço de natureza não eventual a empregador, né? Sob a dependência deste e mediante salário, lógico, né? E o artigo 442, ele arremata aí que ele fala contrato individual de trabalho e é o acordo tácito ou expresso correspondente à relação de emprego, né? Nesse contexto aí. Aí deu uma atividade, eu não sei se vocês fizeram atividade, que hoje à noite nós trataremos dessa atividade, né? Corrigiremos essa atividade. Aí vimos a característica do contrato de trabalho, né, que ela é sinalagmática, comutativa, consensual, intuito persone, contrato de trato sucessivo e execução continuada, contrato de atividade, oneroso, contrato dotado de alteridade, né, é complexo, equipolência e contrato de adesão. Sobre os elementos, nós falamos, está lá no artigo 104 do contrato do Código Civil, né, que ele define os elementos essenciais do contrato de trabalho. E o Código Civil ele fala o seguinte, no seu artigo 104, a validade do negócio jurídico ela requer agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou indeterminável, ou determinável, e de forma prescrita ou não defesa em lei. Esse agente capaz, nós falamos com a miúde nessa questão aí. Vimos as correntes ali do trabalho ilícito também, o que acontece. Demos uma pincelada boa aí. E hoje, para não ser diferente, né, dessa aula anterior aí, nós iremos falar sobre a terceirização, né? A terceirização, antes de nós adentrarmos no cerne dessa questão, a primeira previsão em lei, assim dado um estágio histórico, é que essa previsão de lei sobre a delegação de serviços se deu lá com o artigo 455 da CLT, que trata dessa subempreitada. No artigo 455 da CLT, da consolidação das leis trabalhistas, ela diz o seguinte: nos contratos de subempreitada, responderá o subempreiteiro pelas obrigações derivadas do contrato de trabalho que celebrar, cabendo, todavia, aos empregados o direito de reclamação contra o empreiteiro principal pelo inadimplemento, né, daquelas obrigações por parte do primeiro. Parágrafo único. Ao empreiteiro principal fica ressalvadas nos termos do Código Civil, da Lei Civil, a ação regressiva contra o subempreiteiro e a retenção de importância a este devidas, né, para a garantia das obrigações previstas neste artigo. Então, senhores, eu peço e venho pedindo aos senhores que façam uma leitura desses artigos que eu estou passando para os senhores, porque os senhores serão os futuros administradores, serão os futuros contabilistas, e aí usarão as ferramentas que tem, né? Aí, senhores, depois desse artigo 455 da CLT, surgiu a Lei 6.019 de 74, porque essa lei tratou sobre o trabalho temporário, mas até março de 2017 somente. Não havia até então uma regulamentação específica sobre a terceirização. E a disciplina jurídica do trabalho terceirizado era realizado através de súmula, pela súmula 331 do TST. E a súmula 331 do TST, ela dizia assim: o empregador que desejasse a terceirização, serviço somente poderia terceirizar atividades de meio ou atividades periféricas, nesse contexto, né? Atividades periféricas da empresa, como serviço de vigilância, limpeza, e além disso, o trabalhador e a empresa tomadora não
poderia haver pessoalidade e subordinação. Nesse contexto, em resumo, nós vamos entender que a súmula 331 do TST, ela exigiu o cumprimento de 2 requisitos. O primeiro deles, né, aí nessa vertente, é a vedação à terceirização das atividades fins. Ela vedou por completo, ou principais da empresa. E a ausência de quê? De pessoalidade e subordinação entre o trabalhador terceirizado e a empresa contratante tomadora desse serviço. E aí, nesse contexto, a súmula 331 do TST, do contrato de prestação de serviço, ela traz uma legalidade, que era o quê? A contratação de trabalhadores por empresa interposta se tornava ilegal, formando-se até então um vínculo diretamente com o tomador do serviço, salvos no caso de quê? Do trabalho temporário, que a Lei 6.019, de 3 de dezembro de 1974, trazia. E aí o segundo requisito era a contratação irregular de trabalhador. Mediante empresa, até então, interposta, não gera vínculo de emprego com os órgãos da administração direta, indireta ou fundacional. Artigo 37, segundo da Constituição Federal. Então, nesse contexto, senhores, aí tinha um terceiro inciso ainda que falava na forma do vínculo de emprego com o tomador, a contratação de serviço de vigilância da Lei 7.102, de 20 de 6 de 1983, e de conservação de limpeza, bem como serviços especializados até então ligados a essa atividade de meio, né, do tomador, desde que inexistente a pessoalidade e a subordinação direta. E o inciso 4 trazia a responsabilidade subsidiária até então do tomador, abrangia todas as verbas decorrentes da condenação referente ao período de prestação laboral. Em março de 2017, né, foi promulgada a Lei 13.429 de 2017, que alterou automaticamente e acrescentou o dispositivo da Lei 6.019 para tratar sobre essa celeuma, né, sobre a terceirização. E aí se torna a primeira lei que regulamenta aí o fenômeno do trabalho terceirização. Todavia, a Lei 13.429, ela não restringiu aqui os serviços, num contexto, passíveis de terceirização, né? Mas apenas as atividades periféricas da empresa, apenas estabelecendo que deveriam ser serviços específicos e determinados. Por fim, senhores, cabe-se ressaltar que a Lei 13.420 e 467 de 2017, que foi a reforma trabalhista, ela alterou a promulgação da terceirização. E veio prevendo aí até então expressamente a possibilidade de terceirização das atividades fim das empresas, acabando por vez aí com a insegurança jurídica existente sobre esse assunto, né? Então, os senhores percebem que somente em 2017, com a Lei 3.467, que houve por definitivo a regulamentação da terceirização, acabando aí essas celeumas que um jogava para a súmula 331, aí depois o outro jogava para a Lei 13.429 de 2017, mas nada se trazia a respeito somente da terceirização, né? E por outrora trazia uma lei bem, como eu posso dizer aí, antiga, que era a Lei 6.019 de 1974, né? Creio que bem mais velha aí do que muitos aqui, até da minha idade, até da minha pessoa também, porque ela é de 1974. Então, nesse contexto, nós vamos entender e tratar que acaba, por sinal, por definitivo, essa celeuma aí. Aí, senhores, até então, cumpre salientar também, nós falamos do contrato de trabalho temporário e terceirização. A Lei 6.019 de 1974, é uma lei bem antiga, com as alterações promovidas aí pela Lei 13.429 de 2017 e a Lei 3.467 de 2017, que foi a reforma trabalhista, ela regulamenta as relações de trabalho temporário e as relações também de trabalho na empresa dessa prestação de serviço a terceiros aí, que é a terceirização. Então, é importante se destacar, senhores, que o trabalho temporário não se confunde jamais
com a terceirização. No trabalho temporário, há o quê? Há o fornecimento temporário de trabalhadores para atuação na empresa tomadora aí, até então. Essa intermediação de mão de obra. Enquanto que na terceirização, a prestadora de serviço, ela assume a tarefa tomadora aqui de fornecer produtos ou serviços. No trabalho temporário, senhores, há um contrato entre uma empresa fornecedora e outra empresa tomadora. E pode, e nós vamos entender que é por meio do qual a primeira se obriga a fornecer fornecer e a segunda o trabalho temporário. Nesse contexto, a tomadora, né, ela, que é a primeira aqui, ela se obriga a fornecer a segunda esse trabalho temporário. Então, nós vamos entender que a típica intermediação de mão de obra aqui, havendo pessoalidade na contratação, o que não ocorre na terceirização de serviços. Na terceirização, há o quê? A transferência de atividades de uma empresa para outra empresa. A empresa tomadora é essa empresa cliente, em vez de executar os serviços diretamente com seus empregados, contrata outra empresa. Por exemplo, né, a administração direta, a administração pública, que eu vou dar o exemplo do fórum. O fórum, Ciretran, né, tanto faz a autarquia como essas empresas da administração pública indireta, né, ou direta, que seja. O fórum, no caso, nesse contexto, os senhores vão entender que lá tem sempre um terceirizado, as pessoas estão uniformizadas. Hoje, o serviço de vigilância do fórum é terceirizado. O serviço de limpeza do fórum também é terceirizado. Então, nós não temos mais funcionário da limpeza do fórum, não temos mais funcionário de telefonia no fórum, não, da administração pública, funcionários públicos, não, são todos terceirizados. Então, na terceirização, desloca aqui o que? O foco da tradicional relação bilateral entre empregador e empregado, criando aí uma verdadeira trilateral, abrangendo em um dos seus vértices aqui do triângulo trabalhador, né? Que mantém um vínculo de emprego com o prestador de serviço, disponibilizando aí, né, o resultado de sua energia de trabalho a um tomador de serviço, por sinal, empregador real, diverso do seu empregado. Então, e aí, senhores, nós vamos ver que temos que ficar muito atento a outra questãozinha, porque na terceirização há 3 pessoas envolvidas na relação jurídica aqui. Quais são os 3? O trabalhador terceirizado, a empresa da prestação de serviço a terceiros, que é a intermediadora, né? E a empresa contratante, que é a tomadora, que é a empresa cliente nesse contexto. A empresa prestadora de serviço é a pessoa jurídica de direito privado, né? Que objetiva prestar à empresa contratante. A reforma trabalhista, senhores, ela não se fala mais em serviços determinados e específicos, passando a permitir a transferência da execução de qualquer atividade, inclusive a sua atividade principal, desde que a prestação, né, a prestadora, ela possua capacidade econômica compatível com a execução do trabalho. E aí eu trago um material de apoio. Eu trago a diferenciação lá da reforma trabalhista 13.467 de 2017 e a diferenciação entre a 13.429. Basta você dar uma boa lida, uma boa pincelada no material de apoio e também a materiais pertinentes, né? Porque o aluno que vai fazer com que o seu cartel, o seu conhecimento seja acoplado à sua vida diária, à sua vida no trabalho, à sua vida e por diante, né? Então, o artigo 4º, ele considera-se a prestação de serviços a terceiro a transferência feita pela contratante da execução de quaisquer de suas atividades. Aí na comparação, eu falei o artigo 4º da 13.467. Aí a 13.429, ela diz assim: a empresa prestadora de serviço a terceiros é a pessoa jurídica de direito privado, destinado a prestar a contratante de serviço destinado específico.
A mais importante para nós nessa questão é a 13.467, que é a última, de 2017, que é a redação atual trazida pela reforma trabalhista. E aí ela fala no parágrafo 1º, a empresa prestadora de serviço contrata, remunera e dirige o trabalho realizado ali por seus trabalhadores. Então o que está querendo dizer? Que ela, ao contratar o trabalho, ela desvincula. Ela desvincula. A responsabilidade dessa empresa que contrata o servidor lá do fórum, que eu estou dando como exemplo, ou no Ciretran, dos servidores da limpeza, ela é a prestadora de serviço, ela que remunera, ela que dirige o trabalho e ela que realiza ali, ela que tem o seu cronograma. Lá no fórum, eu creio que a Edilene falará na web à noite, eu até a indagarei, e falará com propriedade, porque ela tem conhecimento de causa. Quem é funcionário público pode dar os exemplos aí à noite na webconferência, tá? E aí o parágrafo 2º, ele fala, não se configura vínculo empregatício entre trabalhadores ou sócios das empresas prestadoras de serviço, qualquer que seja o seu ramo, a empresa contratante. O fórum que fez a contratação, ele não vincula essas pessoas, então não cria vínculo empregatício. Aí o artigo 5º, mais explicitamente, ele diz assim, contratante é a pessoa física ou jurídica que celebra o contrato da empresa da prestação de serviço determinados e específicos aí, né? Até então era assim. Aí agora ficou que o contratado com a empresa de prestação de serviços relacionado a quaisquer de suas atividades. Qualquer uma hoje pode. Entendeu? Qualquer atividade. E aí, o parágrafo 1º do artigo 5º, ele diz o seguinte, é vedada a contratante a utilização dos trabalhadores em atividades distintas daquelas que foram objeto do contrato com a empresa. Então, se eu contratei a pessoa para fazer parte da empresa, eu jamais posso colocá-la como vigilante ou que seja o segurança da empresa, porque é vedado a colocá-lo em situação diversa do que ele foi contratado. E o parágrafo 2º diz assim, os serviços contratados poderão ser executados nas instalações físicas da empresa, do contratante ou em qualquer outro lugar. Então, não há uma vedação se for para servir. Automaticamente quem contratou, quem é o contratado, ele está predisposto a servir tanto no local, bem como outro local se for destinado ali pelo empregador. Então, e aí o parágrafo 3º fala, é responsabilidade do contratante garantir as condições de segurança, higiene, salubridade dos trabalhadores. Então, eu não posso contratar e levar ao meu bel prazer. Não. Eu tenho que automaticamente dar condições para os meus empregados, condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores. Nossa solução. O parágrafo 4º diz o seguinte, a contratante poderá estender ao trabalhador da empresa de prestação de serviço. Então, ele pode estender o contrato de trabalho ali, né? Ali e também estender a essa empresa aí. O parágrafo 5º, ele diz a empresa contratante é subsidiariamente responsável pelas obrigações trabalhistas, referente ao período em que ocorrer a prestação de serviço e recolhimento das contribuições previdenciárias. Observará o disposto no artigo 31 da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991. O que essa palavrinha, senhores? Ela é de suma importância. Eu pediria a você que desse maior atenção, ficasse atento a essa palavra, porque pode cair na sua prova, né? Eles falarem em solidariedade. Não é solidário, é subsidiário. Por exemplo, subsidiário quer dizer o seguinte: eu contratei, eu tô aqui, né? Contratei, fiz a contratação. Pagar. Se eu não paguei, digamos que eu entrei em falência, caí. Essa empresa aqui, que é a subsidiária, que contratou a empresa da empresa, essa aqui vai ter que pagar os encargos trabalhistas, contribuição previdenciária. Mas isso nós estaremos falando no decorrer dessa aula, entendeu? Então não pode cair na sua prova, a título de concurso, ou que seja de outro curso que você for fazer, pode falar que a empresa ela é solidária. Não, ela é subsidiária, sempre subsidiária. A palavra solidariedade ela não existe aqui, tá? Mas vai atentar, pode haver algumas situações, mas a palavra correta que é subsidiariedade, tá? E aí, nós vimos que a súmula 331 do TST, ela não permitia a terceirização das atividades fins
ou principais da empresa e determinava que não poderia haver pessoalidade e subordinação entre trabalhador terceirizado e a empresa contratante, que é a empresa tomadora. Com as modificações trazidas pela Lei 13.429, que é a reforma trabalhista, a súmula 331 ela deverá ser em breve aí cancelada pelo TST, se já não foi, né? Eu não me atualizei até antes da aula, mas ela poderá ser até cancelada. Uma informação até boa para você, aluno, trazer à noite para nós discutirmos na nossa webconferência. Então, e aí permanece intacto aí o requisito para a terceirização lícita da ausência aí de pessoalidade e subordinação, pois a empresa contratante, tomadora desse contrato de serviço e não a pessoa. Apesar de permitir essa terceirização para todas as atividades da empresa, as principais ou acessórias, a reforma trabalhista ela trouxe aqui um novo requisito para a terceirização de serviços no caput do artigo 4º da Lei 6.019 de 74, que é capacidade econômica da empresa prestadora de serviço compatível com a sua execução. Isso é o mais notório, até porque então as pessoas poderiam até então levantar uma empresa, ter uma empresa, mas essa empresa até então não teria aí capacidade financeira. E aí ficaria como aqueles desvios que nós vimos aí. Tinha uma empresa de um determinado candidato a governo do estado, que ele vinha, contratava essas pessoas e determinado tempo ele cancelava, né, entrava em falência, e aí as pessoas ficavam aí, era uma empresa de segurança, e as pessoas aí ficavam ao seu bel prazer. Não, a lei veio e trouxe essa segurança, que é a capacidade econômica, lá no artigo 4, ela traz a capacidade econômica da empresa prestadora de serviço compatível com a execução. Né? Até então, se não tivesse, passasse pelo crivo aí dessa fiscalização, né? E assim o inadimplemento das verbas trabalhistas pela empresa prestadora de serviço a terceiros demonstra que não possui o requisito aí da capacidade econômica, devendo a terceirização considerada ilícita e se ele não tem capacidade. Em resumo aqui, né, nesse tópico, nós podemos dizer que a reforma trabalhista, esses dois são os requisitos aí para a terceirização lícita. Que é o quê? Ausência de pessoalidade e de subordinação entre o trabalhador terceirizado e a empresa contratante tomadora aí. O que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo, por exemplo, os senhores sabem da capacidade da autonomia. Eu não estou falando falta de respeito, falta de probidade, falta se uma pessoa proba com outra pessoa. O juiz ele está num nível bem mais alto que o nosso, né? E nós devemos tratá-lo com respeito, com urbanidade. Então, mas o zelador, ele não tem essa pessoalidade com o juiz e nem a subordinação entre o trabalhador terceirizado. Não. A pessoa está passando na sala fazendo a limpeza. O juiz vai ter que, ele não pode exigir ali, não, esse produto aqui não está prestando, ou essa coisa aqui, esse serviço seu está mal feito. Não, ele tem o terceirizado, que só estou trazendo como exemplo, para vocês entenderem que ele não tem essa subordinação entre ele. Não estou dizendo falta de educação, tá? E aí a B, que é a capacidade econômica da empresa. Tem esses dois requisitos, são imprescindíveis aí, que é trazido pela a reforma trabalhista. Então o que quer dizer? É a desvinculação, ó. O fórum aqui de Ouro Preto, me parece que o diretor do fórum é o Dr. Glauco. O Dr. Glauco não tem um nível de pessoalidade com o funcionário e nem uma subordinação do funcionário para com ele, dos funcionários terceirizados, tá? Que eu tô falando. As empresas que prestam serviço de limpeza para o fórum. Então, o que está ocorrendo aqui? Não há essa pessoalidade nem a subordinação. E também, com quem que o Dr. Glauco, se o serviço está sendo mal feito, ele deve fazer? Com a empresa contratante. Ele vai entrar com o empresário que contratou, que ganhou que ganhou esse contrato, essa contratação, essa licitação aí, e falar com ele que ou dispensar os contratos, cancelar, anular, sei lá, nessa questão aqui, tá? Mas nunca com o funcionário, que o funcionário ele não deve nem se dirigir aí. Então, e também a empresa, um dos requisitos é na documentação,
essa documentação da empresa, ela ter capacidade econômica nesse contexto aqui, tá certo? Beleza? Então, passado isso, senhores, a responsabilidade subsidiária e solidária da empresa contratante. O que eu falei para os senhores? A responsabilidade será sempre subsidiária. É bom os senhores ficarem atentos. O artigo 4 da Lei 6.019/74, ela diz que não se vincula vínculo empregatício entre trabalhadores ou sócios das empresas prestadoras de serviço, qualquer que seja o seu ramo, e a empresa contratante. Tratando de terceirizações lícitas, independentemente de os trabalhadores se ativerem em atividades fins, né, ativarem-se aí em atividades fins ou acessórias do contratante. O vínculo empregatício somente se dará com a empresa prestadora de serviço, e nessa hipótese aqui, salienta-se que a terceirização lícita, acaso ocorra o inadimplemento aí até então dos direitos trabalhistas, implicará no reconhecimento de responsabilidade subsidiária da tomadora de serviço, tá certo? Dispõe lá no artigo 5º, inciso A, que o seguinte, no artigo 5º, inciso A, parágrafo 5º, diz assim: a empresa contratante é subsidiariamente responsável pelas obrigações o período em que ocorrer aí essa prestação de serviço, né? E relativa ao quê? As contribuições previdenciárias. Então, fiquem atentos, você trabalhou por uma terceirizada e ela não efetuou ali as suas contribuições de FGTS e INSS, a lei 8.212 da Previdência Social, ele terá que fazer a outra empresa a empresa que não te contratou, mas que contratou o seu patrão, ele terá que fazer os encargos trabalhistas aí, recolher os encargos trabalhistas, tá bom? Para que essa tomadora de serviço responda de forma subsidiária, é necessário, né, aqui que tenha tido oportunidade de manifestar também, salienta-se isso, na fase de conhecimento, que é nessa fase inicial do processo, porque está assegurando aqui duas vertentes, e até constitucional, que é a ampla defesa e o contraditório. Além disso, a responsabilidade da empresa tomadora será por todas as verbas devidas pelo contrato de trabalho aí, sem verbas salariais, saliente-se isso, indenizatória ou multas pelo atraso no pagamento dessas verbas aí. Está lá na súmula 331, inciso 4 e 6 do TST. Todavia, senhores, tratando-se aí de terceirização ilícita, ilícito que é proibido, tá? Em razão do princípio da primazia da realidade e do artigo 9º da CLT, haverá, até então, formação do vínculo aí empregatício entre a empresa contratante e os trabalhadores da empresa prestadora de serviço a terceiros até então. Nesse caso aí, haverá a responsabilidade solidária entre as empresas contratantes e a empresa prestadora de serviço pelos direitos trabalhistas inadimplidos aí no contrato de trabalho. O que eu quis dizer? Quando o contrato ele é ilícito, em razão do princípio da primazia da realidade e o artigo 9º da CLT, a formação de vínculo empregatício entre a empresa contratante e o trabalhador da empresa prestadora de serviço, haverá responsabilidade solidária. Por quê? Aí é solidário, ó. É igual, coloque-se os dois no polo, quando entra com ação trabalhista, coloque-se os dois no polo ativo, os dois no polo passivo, tanto a empresa A como a empresa A contratante, como a contratada, e manda para a Justiça Trabalhista para averiguar, quando é ilícito, tá? Quando o trabalho foi ilícito. Então, nesse contexto aqui. Nesse outro tópico, nós veremos agora a responsabilidade da administração pública. E a responsabilidade da administração pública é necessário nós esclarecermos para que tenha uma melhor compreensão no contexto, três conceitos. Conceitos de culpa elegendo, né? Que é em latim, e na culpa em vigilando, e na culpa em contraendo, né? Essas três questões, e eu falarei agora. A culpa em legendo, ela decorre de quê? Da escolha equivocada pelo tomador, que assume automaticamente a responsabilidade pela eventual má escolha. Já na culpa em vigilando,
é resultado da negligência do tomador em fiscalizar o efeito aí do cumprimento do contrato pelo prestador, não apenas com a relação ao seu objeto, mas também com a relação aos contratos de trabalhos envolvidos aí naquela contratação, tá certo? Já na culpa in contraendo, é a culpa decorrente automaticamente do exercício da liberdade de contratar. Com base nesses conceitos, a súmula 331.5 do TST, ela estabelece que a administração pública ela responde subsidiariamente pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte da prestadora de serviço se ficar comprovado aí que não houve um processo licitatório regular, culpa em legendo, né? Culpa em legendo, ou ainda não fiscalizar o cumprimento do contrato durante a execução do serviço aí, culpa em vigilando, tá certo? Nesse contexto, nós vamos entendendo que no caso da administração pública, tratando-se aí dessa terceirização ilegal, não é possível o reconhecimento do vínculo com o poder público, que saliente isso. Não fique pensando que você trabalhou, o contrato é ilícito, aí você vai passar a ser funcionário público. Jamais. Haja vista a inexistência ao concurso público, que é exigido por lei, artigo 37 da Constituição Federal, né? E na súmula 331 do TST, tá certo? No caso de terceirização lícita, a discussão ela gravita aqui em torno da responsabilidade do Estado na condição de tomador de serviço, considerando com o conteúdo aí do artigo 71, parágrafo 2º da Lei 866, de 93, que exclui qualquer responsabilidade da administração pública aí sobre os empregados contratados em virtude da terceirização, né, operada por licitação pública. O entendimento do STF nesse contexto aqui, senhores, é de que eles acreditam não haver aqui colisão entre os dispositivos invocados. A administração pública ela não poderia ser responsabilizada na forma da súmula 331 do TST, uma vez que ao contratar segue o procedimento de lei aí e não se lhe podendo aí imputar qualquer sorte na culpa em legendo ou culpa em contraendo, tá certo? A matéria foi pacificada na ADC 16, cujo julgamento pelo STF em 2010 foi no sentido de que negar a responsabilidade da administração pública. E por tal motivo é possível se responsabilizar os entes da administração pública apenas quando incide em culpa em vigilando. Ou seja, né, quando essa administração pública não desempenha esforços para averiguar o efetivo cumprimento do contrato pela pessoa jurídica contratada. A jurisprudência ela diz para nós o seguinte, que o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados contratados não transfere automaticamente ao poder público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou que seja em caráter subsidiário. Isso poderia ser uma questão de prova. Se eu falasse, em caso, o que diz a jurisprudência em caso de contratação pelo ente público, né? A responsabilidade pelo seu pagamento, ele já se incide em caráter solidário ou subsidiário? Aí o artigo 71, primeiro da Lei 866, pelo STF, né, de 1993, o STF em plenário, na relatoria da ministra Rosa Weber, ela diz que é importante esclarecer que durante os debates discutiu-se aí até então que a administração pública responda pelas dívidas, né, trabalhistas contraídas pela empresa contratada e que não foram pagas, desde que o ex-empregado reclamante comprove os elementos concretos aqui, que teria mais do que isso, né, a efetiva falha do poder público aí na fiscalização do contrato. Por exemplo, contrata-se uma empresa que essa empresa não tem as mínimas condições. Igual recentemente agora, saiu no jornal que uma pessoa de Ouro Preto, não sei se vocês viram no Correio Central, uma pessoa de Ouro Preto, saiu acho que ontem, ele está administrando aí o fundo partidário de determinados políticos da região. Mas a empresa onde está a sede da empresa, inclusive está alugada para uma outra pessoa, está em reforma. Uai, que bagunça do corete é essa? Então, se houver falha por parte de quem contratou, automaticamente está aprovada, né? Então, quanto aos encargos previdenciários, nós verificaremos que a regra é a mesma, né? Não é a mesma não, tá? Caso a empresa contratada não pague seus encargos previdenciários,
A administração pública contratante irá responder pelo débito de forma solidária. Foi a opção do legislador no artigo 71, está lá sacramentado, parágrafo 2º, que diz o seguinte: a administração pública responde solidariamente com o contratado dos encargos previdenciários, tá certo? Então não tem mais o que questionar. Requisitos para o funcionamento da empresa de prestação de serviço a terceiros. A Lei 13.429, senhores, ela estabeleceu alguns requisitos, né? Como a inscrição do CNPJ, né? Registro na junta comercial e o capital social mínimo de acordo com o número de trabalhadores. Isso aqui, senhores, está no artigo 4º, são os seguintes requisitos: prova da inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, registro na junta comercial, capital social compatível com o número de empregados. As empresas com até 10 empregados, o capital social tem que ser até 10 mil. Se tiver 10 empregados até 20 empregados, de 25 mil. As empresas com mais de 25 a 50 empregados, o capital social dela deveria ter no mínimo 45 mil reais aí em caixa, né? E assim por diante. E a última cena lá, que as empresas com mais de 100 empregados, o capital social deverá ser no mínimo 250 mil reais. Uma simples análise desse dispositivo, nós entenderemos e verificaremos que a empresa de prestação de serviço de terceiros, ela deve ser pessoa jurídica de direito privado, não podendo ser pessoa natural, sociedade não personificada, associação, fundação ou sociedade simples. Observa-se aqui que não há exigência do registro no Ministério Público, como exigido para a empresa de trabalho temporário, artigo 4 da Lei 6.019 de 74. Observe que deverá haver uma compatibilização com o número de empregados aí no estabelecimento comercial. No material de apoio, eu trago lá um quadro comparativo, né? Uma simples lida já facilita para os senhores aí, tá certo? Condições de trabalho. O artigo 4º-C da Lei 6.019, ele estabelece garantias de condições de trabalho aos trabalhadores terceirizados. Não havia até então qualquer menção na súmula 331 do TST. As alterações trazidas aí pela Lei 13.429 de 2017 eram imprecisas e também discriminatórias, né, em relação à não extensão aos terceirizados do mesmo entendimento médico ambulatorial de refeição que as empresas contratantes fornecem aos próprios empregados aí, artigo 5º-A, parágrafo 4º da Lei 6.019 de 74. Em que pese, senhor, essa previsão de responsabilização, o contratante, ele em garantir as condições de segurança, higiene, salubridade aos trabalhadores terceirizados aí, está lá no artigo 5º, parágrafo 3º da Lei 6.019. O artigo 5º-A, ele diz o seguinte: é responsabilidade da contratante garantir essas condições de segurança, higiene e salubridade aos trabalhadores. O artigo 4º, por sua vez, né, o parágrafo 4º, ele diz: a contratante poderá estender os trabalhos da empresa de prestação de serviço o mesmo entendimento médico, atendimento médico, ambulatorial e de refeição destinados aos seus empregados. Com o advento da Lei 13.467 de 2017, que inseriu o artigo 4º-C, ela prevê a obrigação de a contratante assegurar aos terceirizados as seguintes condições que devem ser observadas aí quando e enquanto os serviços forem prestados na dependência da tomadora de serviço. As mesmas condições referentes à alimentação, garantida aos empregados aí da contratante, oferecida em refeitório, direito de utilizar os serviços de transporte, atendimento médico ambulatorial, treinamento adequado fornecido aí pela contratada, garantia das mesmas condições sanitárias e de medidas de proteção, saúde e segurança no trabalho aí nessa questão, conforme prevê lá no parágrafo 2º do artigo 4º-C da Lei 6.019 de 1974. Nos contratos que impliquem mobilização de terceirizados em número igual ou superior aí
a 20% dos empregados da contratante, o serviço de alimentação e atendimento ambulatorial podem ser disponibilizados em outro local também para manter aí o pleno funcionamento dos serviços existentes. Quanto ao salário, a reforma trabalhista, senhores, ela abordou também o tópico acerca da garantia salarial equivalente entre terceirizados e empregados da tomadora de serviço. O que houve? Houve uma equiparação, né, ali nesse contexto que nós estamos falando. E ainda, para evitar a dispensa dos trabalhadores, né, e viabilizar a licitude da terceirização, a reforma trabalhista ela estabeleceu ainda um prazo de quarentena aí de 18 meses, né? Não suporto nem falar mais em quarentena, mas de 18 meses, para que os empregados ou trabalhadores sem vínculo empregatício possam figurar aí como sócios ou titulares de empresa contratada, tá no artigo 5º desse. Isso aqui é para evitar o quê? O tráfico de influência. Empregados demitidos não poderiam prestar serviço para a mesma empresa na qualidade de empregado de empresa prestadora de serviço antes do prazo de 18 meses aí, tá? Nesse contexto, tá certo? Artigo 5º, inciso D, né? Aí também trago um quadro comparativo para os senhores uma boa lida, entenda esse tema aí, tá certo? Quarteirização e terceirização em cadeia. Estabelece o artigo 4A da Lei 6.019/74 que a empresa prestadora de serviço a terceiros contrata, remunera e dirige o trabalho realizado por seus trabalhadores, ou subcontrata outras empresas para a realização de serviço. Aqui, senhores, o que eu estou querendo dizer? Que, por exemplo, eu estou dando sempre exemplo do Fórum ou do Ciretran, porque é lá que tem esses terceirizados. Ou na Caixa Econômica também, né? Então, aqui é o seguinte, alguém contrata, a Caixa Econômica contratou esse terceirizado. E esse terceirizado, em vez dele contratar os prestadores de serviço, não. Ele contrata uma outra empresa, né? É aquela corrente, seria um terceiro aqui, ó, né? A Caixa Econômica aqui contratou essa daqui contrata essa aqui. Então, por isso se torna essa quarteirização. E aí, os senhores vão entender que essa empresa prestadora de serviço, a terceiros, ela pode, portanto, em vez de prestar o serviço por si própria aí, subcontrata o seu serviço para outra empresa, é a figura da terceirização em cadeia. Nesse contexto. Nessa modalidade de terceirização em cadeia, a empresa prestadora de serviço contrata outra empresa para realizar aí, outras atividades para as quais não havia sido contratado. Por exemplo, a empresa intermediadora tivesse sido contratada para realizar o serviço aqui de limpeza e conservação, realizará a subcontratação de outra empresa para prestar a atividade de limpeza e conservação, tá certo? Contrata-se uma empresa, a empresa contrata outra empresa que vai fazer o serviço aí, né? Ou contrata os funcionários daquela empresa. Então, diversamente aqui, é a quarteirização, que consiste na delegação da gestão administrativa aqui dos contratos de prestação de serviço, ela que diretamente contratou os prestadores de serviço, ela que tem essa contraprestação com eles, né? Nesse contexto. Ou um trabalhador autônomo, não há aqui uma subcontratação. Por exemplo, um shopping contrata uma empresa especializada, tá no material de vocês esse exemplo, e aí para gerir os seus contratos de terceirização, limpeza, segurança e alimentação. Então, o shopping contratou uma empresa, e é essa empresa que contratou outro para prestar ali o serviço. Senhores, só há um detalhe. Porque no direito tudo tem exceção. Então a exceção, a inaplicabilidade da legislação, a vigilância. Para os serviços de vigilância armada e transporte de valores, é obrigatório a terceirização, tá? Porque devendo ser aplicada a Lei 7.102 de 83, que com a contratação, né, de empresa especializada nessa atividade, uma vez que se trata de legislação especial, não aplicando a Lei 6.019 de 74, tá certo? Então, senhores, fiquem atentos que tem uma questão desse sentido aí lá no material de vocês. Então, eu quero que os senhores fiquem bem atentos aqui, por quê? Porque não se admite a lei, não aplicando a lei nesse contexto, e sim a Lei 7.102 de
de 1983. Tá certo? Empreitada e subempreitada. Aqui, senhores, nós vamos falar de forma bem en passant. O artigo 455 da CLT, ele trata da empreitada e da subempreitada, que é uma modalidade precursora da terceirização prevista lá na CLT. Nos contratos subempreitada, responderá o subempreiteiro pelas obrigações derivadas do contrato de trabalho. E aí, direto, né, da reclamada contra o empreiteiro, que é a principal pelo inadimplemento daquelas obrigações por parte do primeiro. O parágrafo único diz que o empreiteiro é o principal. Fica ressalvadas nos termos da lei civil a ação regressiva contra o subempreiteiro e a retenção da importância estes devidas para a garantia das obrigações previstas nesse artigo. Aqui eu ajuizei uma ação igual, porque o cidadão trabalhou para um subempreiteiro e esse subempreiteiro não pagou. Nós entramos com a ação contra os dois e o subempreiteiro fez um acordo lá no meio da ação e acabou pagando as despesas ali que ele tinha com o meu cliente, tá certo? Então, senhores, o que nós temos visto aqui, nesse contexto, na subempreitada, o empreiteiro ele delega parte da sua atividade fim. Porque, por exemplo, eu contrato alguém para fazer uma reforma aqui da minha casa e aí a pessoa terceiriza, né? Ele passa para um outro empreiteiro e aí assim faz. Quando eu fiz a clínica para minha esposa, eu contratei um rapaz e ele mandou um subempreiteiro. A responsabilidade era dele, a atividade fim, o contrato de trabalho que eu fiz com ele tinha um fim. E aí ele contratou um outro rapaz. A responsabilidade era com quem? Com o subempreiteiro. Tanto é que eu pagava diretamente para ele, através de recibos, detalhes, para que eu não tivesse problema lá na frente. E aí é uma distribuição de atividades. A empreiteira é o responsável principal pela obra. O empreiteiro principal repassa parte da sua atividade fim para outra empresa que assume aí. Nesse aspecto, cumpre salientar que no importante estudo do artigo 455, ele diz respeito à natureza da responsabilidade do empreiteiro, se solidária ou apenas subsidiária. A grande divergência aqui doutrinária, né, que importante parte corrente doutrinária extrai do referido dispositivo a responsabilidade solidária do empreiteiro. Outra corrente aqui também, entretanto, defende a responsabilidade do empreiteiro, no caso, eles dizem que é subsidiária. Já a jurisprudência, ela diz que do TST, a respeito desse conceito de dono da obra, ela adotou a segunda corrente ao fixar aí o artigo 4º no item dessa tese jurídica aqui, que é o quê? Nessa corrente aqui, que ele está dizendo o quê? Defende a responsabilidade do empreiteiro, no caso, ela passa a ser também subsidiária, igualmente as outras que nós temos estudado. Exceto o ente público, né? A administração pública direta e indireta. Se houver inadimplemento das obrigações trabalhistas, nós já vimos isso, contraídas por empreiteiro que contratar sem idoneidade econômica financeira, o dono da obra responderá subsidiariamente por tais obrigações em fase da aplicação aí analógica do artigo 455 da CLT e culpa em legendo, né? A literalidade do artigo 455, né, ela fala que a responsabilidade até então apenas no caso de subempreiteira e não nas hipóteses de empreita simples aí, de empreitada simples. O dono da obra não responde pelos débitos aí do empreiteiro para com seus empregados. A OJ 191 da CDI do TST, ela traz aqui o seguinte: contrato de empreitada diante da inexistência de previsão legal específico, o contrato de empreitada de construção civil entre o dono da obra e o empreiteiro não enseja responsabilidade solidária ou subsidiária nas obrigações trabalhistas contraídas aí pelo empreiteiro. O que eu disse lá atrás? Que eu falei que eu trabalhei em uma causa que o cara ele foi contratado por um subempreiteiro. Esse subempreiteiro, ele teve que a responsabilidade era dele e não do dono da obra. Como eu disse aqui, quando eu contratei alguém para fazer a clínica para minha esposa, a minha responsabilidade em questões trabalhistas não era com ele. Eu não tinha responsabilidade, não, eu era o dono da obra.
né? E esse empreiteiro não tinha nem obrigações solidárias ou subsidiárias, que fique bem por sinal aí. Então, o TST ele decidiu aí, né, que a excepcional responsabilidade do dono da obra pelas verbas trabalhistas aí contraídas pelo empreiteiro. Aí ele fala mais à frente que a exclusão da responsabilidade solidária ou subsidiária não restringe a pessoa física ou microempresas e compreende igualmente aí empresas de médico e de grande porte de entes públicos aí, né? Exceto o ente público da administração direta e indireta. O dono da obra responderá subsidiariamente por tais obrigações em fase da aplicação analógica do 455. Isso aqui quem está dizendo, senhores, é essa novidade agora que acaba se respondendo nessa questão. Então, os entes públicos, enquanto donos da obra, estão livres da responsabilidade das verbas trabalhistas aqui e de encargos com o empreiteiro, tá certo? Pessoal, nosso tema de hoje vai até aqui, né? É o último assunto nosso, que era o subempreiteiro. Na próxima aula, eu estou pensando em fazer com vocês, há de se discutir ainda. Eu pergunto aos senhores, deixar aqui essa resposta para ser respondida logo mais à noite. Nós faremos uma prova intermediária. Vocês querem fazer um trabalho, né? Um trabalho, um seminário igual nós fizemos do outro, ou vocês querem fazer a título de questões igual nós fizemos da outra vez. E aí eu deixo em aberto para vocês responderem logo mais à noite, no qual nós corrigiremos a questão passada e falaremos mais alguns assuntos aí pertinente a essa aula de hoje aí, tá certo? No mais, até aqui o Senhor tem nos sustentado. Estaremos mais à noite, com a permissão de Deus, para tratarmos de assunto concernente à nossa webconferência sobre o direito do trabalho, tá certo? Até mais e boa aula a todos.